Olá, eu sou o Curtius e você está no Cult Books. A obra de hoje é Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, poeta e romancista que começou a fazer muito sucesso com a Semana de Arte Moderna de 1922. Ele foi um dos precursores da semana. Ele nasceu em São Paulo em 1893 e, além de romancista, ele fez várias pesquisas sobre folclore nacional. Foi professor de música e, além de organizador da Semana de Arte Moderna de 1922, ele tem vários trabalhos publicados em função da sua qualidade como escritor. Porém, sua grande obra não é Amar, Verbo Intransitivo, e sim Macunaíma, escrita em 1928. Enquanto vivo, ele não foi muito reconhecido, principalmente por essa postura crítica que ele adotou, mas no final da vida ele foi justamente reconhecido e ele morreu em 1945. O livro foi escrito em 1927 e ele recebeu muitas críticas, muito em função da polêmica que o livro causou na época. As críticas comportamentais narram a relação de um jovem de família abastada e de grande posição social com uma alemã mais velha que é contratada para dar aulas de alemão. Porém, essas aulas, na verdade, eram simplesmente um artifício, porque, na verdade, a alemã, o nome dela é Elsa, fora contratada única e exclusivamente para iniciar o narrador, Carlos, o nome dele, vida sexual. O que vale ressaltar aqui é a grandiosidade da escrita de Mário de Andrade, porque o texto do livro, Amar, Verbo Intransitivo, ele já começa com essa ambiguidade, porque amar é um verbo transitivo. Quer dizer, ele precisa de complemento. Quando você ama alguém, né? E o verbo intransitivo são aqueles que não precisam de complemento. Eles têm sentido completo. Então a obra já começa com essa ambiguidade, vai percorrer toda a obra. O próprio subtítulo do livro, que é o Idílio, onde o casal se ama, não acontece no livro, já que Elsa ela fora contratada com aquela finalidade de introduzir Carlos na vida sexual e ela não tem amor por ele. Na verdade, ele começa a ter um amor por ela, um amor juvenil. Fiz aqui um comentário que o narrador é em primeira pessoa, mas na verdade o narrador é em terceira pessoa, ou seja, ele é um narrador onisciente, aquele que sabe de tudo que vai acontecer e está em todos os lugares. É utilizada a linguagem coloquial na obra, uma característica muito marcante do modernismo, a linguagem chula, a linguagem coloquial. Há momentos no livro em que o narrador ele sai da cena e conversa com o leitor, uma característica também marcante, vinda desde Machado de Assis, do realismo, em que o narrador ele se transforma em narrador metafísico, ou seja, ele transcende o texto e vem conversar com o leitor. Há também uma discussão forte sobre a relação de alemães e brasileiros na década de 1930, relações comportamentais, reflexões sobre a língua portuguesa. O narrador, inclusive, faz uma consideração sobre os prováveis leitores daquela obra. O enredo mostra a passagem de uma professora de alemão pela casa da família Souza, uma família católica, cheia de mistérios e de contradições. E a narrativa se inicia quando Souza, o pai dessa família, ele contrata a alemã Elsa para trabalhar em sua casa como professora de seu filho. Ela se muda para casa como professora de alemão, mas sua missão, na verdade, é ensinar a arte de amar para Carlos, o filho mais velho e inexperiente de Souza. A professora, então, chega à casa e ela é tratada como Fraulein e inicia as aulas de alemão com o moço Carlos e suas irmãs.
No início, Carlos ele detesta as aulas e ele não se envolve com aquilo e demonstra total desinteresse por Elsa e pelas aulas. Elsa fica extremamente preocupada com esse procedimento de Carlos, porque aquilo nunca havia acontecido com ela antes. Porém, Carlos começa a se interessar pelas aulas porque ele consegue perceber a beleza de Elsa. Elsa é uma mulher muito bela, tem um corpo escultural, e ele começa a se interessar por aquilo e começa a frequentar as aulas com mais assiduidade. E Elsa trata Carlos da mesma forma, com distância. Porém, ele começa a se interessar por Elsa e começa a frequentar as aulas. E quando ela percebe essa postura de Carlos, ela retrocede nos seus sentimentos e começa a dar mais atenção a ele. Ele fica tão interessado nela que ele pede a ela, inclusive, para ensinar a ele costura, só para ficar perto dela. Elsa fica tão íntima da família que a mãe de Carlos, Dona Laura, ao perceber o interesse de Carlos por ela, e sem saber da história do porquê ela havia sido contratada, pede a Elsa que vá embora. Elsa então procura Souza e pergunta a ele por que ele não havia contado para a esposa o real motivo dela estar ali. Souza procura a esposa, Dona Laura, e informa a ela tudo o que estava acontecendo e o porquê da estada de Elsa ali. E Dona Laura então pede a Elsa que fique e que retroceda nos seus sentimentos, o que ela aceita. Com o sentimento de Dona Laura, Elsa se insinua para Carlos durante as aulas e ele já está se apaixonando por ela. E em determinado momento ele se aproxima e a beija. E numa noite ele vai ao quarto de Elsa e eles têm a primeira noite de amor, o que acontece muito mais vezes depois. Nesse momento, Souza e Dona Laura decidem terminar aquele romance para que não vire uma paixão, um amor, já que Elsa já havia cumprido a sua função, que era introduzir Carlos na questão sexual. E eles decidem da pior forma possível, que é dar um susto em Carlos no momento em que ele estivesse com Elsa. Porém, Dona Laura já está acostumada com a presença de Elsa na casa e fica renitente em que ela vá embora. E num determinado dia, o casal, Dona Laura e Souza, flagram o casal e Carlos fica muito assustado. Ele é muito juvenil e ele diz que ele poderia até se casar com Elsa para resolver a questão. E para resolver o problema, Dona Laura e Souza contam a Carlos o porquê que Elsa foi contratada. Mesmo assim, o rapaz fica renitente e em determinado dia ele procura Elsa em seu quarto, mas ela não o atende. E num determinado dia, Elsa resolve ir embora e na despedida ela beija Carlos na testa, e um profundo sinal de respeito, mas ele, já amadurecido, a ignora. Porém, ele sofre muito com a partida da moça e durante muito tempo ele vive a angústia desse amor perdido. Porém, anos depois, num carnaval, eles se encontram e ele simplesmente acena para ela, ela responde e eles nunca mais se veem. O que podemos retratar sobre a obra de Mário de Andrade é que se trata de uma brincadeira com a questão do título, do amar verbo intransitivo, já que amar é um verbo transitivo, mas o que mostra com muita intensidade a vida na década de 1930. O começo de uma sociedade que está se erguendo, uma sociedade que quer ser moderna, em que um casal contrata uma professora para poder introduzir seu filho na vida sexual. Porém, o rapaz não percebe, mas ele faz parte de um jogo, o jogo do pai, que quer ter o filho varão, que contrata uma alemã mais velha para introduzir seu filho nessa vida sexual, o que choca muito a sociedade. E Mário de Andrade sofre muitas críticas em função disso. A história é narrada em terceira pessoa, o narrador é onisciente. Nós conseguimos perceber muitos elementos do modernismo na obra, como a linguagem chula, a linguagem coloquial, a crítica social. E até hoje o livro é muito lido, muito indicado em vestibulares, em provas, principalmente pela sua qualidade, pela irreverência e pela inovação que ele causou. Eu vou me despedindo de vocês por aqui, agradecendo muito
por todos aqueles que dão like no vídeo, que se inscrevem no canal, e pedindo a você que gosta de literatura, que gosta de resenhas de livros, que comente com seus amigos, que peça a seus parentes, amigos, para que se inscrevam no canal, que dê um like no vídeo, para que nós possamos levar a literatura para muito mais pessoas. Eu me despeço por aqui, um abraço.